E eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta bem interessante, eu queria passar para vocês dois. Uma pergunta que é meio uma provocação até. Luiz Bento, minha dúvida sobre o shutdown. Minha dúvida sobre o shutdown nos Estados Unidos é a seguinte: por que isso vira notícia no Brasil? Professora, por que a gente tem que ficar preocupado com o que acontece lá? Pois é, olha só, Américo, antes de mais nada, dá para dizer, né, que no mundo globalizado como a gente vive, tudo está, de certa maneira, interconectado, né, e as ondas podem chegar mais ou menos fortes dependendo do quanto se estende. Para vocês terem uma ideia, existem algumas projeções, o NACA vai saber dizer melhor do que eu, mas essa semana nós tivemos algumas divulgações de informações que dão conta de dizer que se esse shutdown se prolonga demais, ele pode custar para a economia americana algo em torno de 15 bilhões de dólares por semana. Se a gente pensar em termos de emprego, são mais de 40 mil empregos que podem ser simplesmente extintos, né, deixarem de existir em cerca de um mês. Quando a gente pensa nesses dados, a gente não pode ignorar o fato de que, assim, primeiro, tem um dano imediato de curto prazo causado na economia americana. Esse dano imediato que se causa na economia americana gera uma espécie de volatilidade que imprime, né, características no mundo todo. A gente está falando não só de volatilidade do dólar, a gente está falando dos impactos que isso pode causar, e aí, né, empurrando a sardinha para a brasa do NACA, nos títulos do Tesouro Americano, os Treasuries. A gente tem impactos que, no limite, podem afetar a inflação, o custo de dívida no Brasil. São coisas que, a depender do quanto se prolongue, sem dúvida, podem gerar efeitos em cascata. Do ponto de vista também macroeconômico, da economia global e até do ponto de vista político, existe uma crise de reputação e de credibilidade, né? A gente nunca pode esquecer que as economias, elas são, antes de mais, e conforme incerteza, conforme vai havendo insegurança... Fernanda é boa. Ali, ó, voltou. Voltei. Foi só falar em instabilidade que a gente aqui no programa tem a sinestesia completa, né? Eu estava dizendo que, além das questões macroeconômicas mais imediatas, a gente não pode ignorar o fato de que economia, política são feitas de previsibilidade, de expectativa, né? De ajustes finos de informação, e que essas coisas, quando elas estão em descompasso, sobretudo numa economia importante como os Estados Unidos, isso gera repercussões no mundo todo. Da última vez lá com o Trump, que durou 30 e poucos dias, os Estados Unidos, inclusive, sofreram ameaça com relação ao seu rating internacional, né? Então, são coisas que afetam a todos, inclusive ao Brasil, e eu diria, não, para finalizar, não menos importante, né? A gente está na iminência de uma realização de uma reunião bilateral para tentar tirar a situação da relação Brasil e Estados Unidos do freezer, né? Quer dizer, depois da Assembleia Geral da ONU, houve todo um movimento para aproximar o presidente Lula do presidente Trump, e nesse momento a agenda política americana, a agenda doméstica, sequestrou as atenções da liderança dos Estados Unidos. Não dá para os americanos pensarem em outra coisa. Então, além de tudo, tirar o shutdown da frente é voltar para as cabeças ali das prioridades do que hoje está prestando atenção o governo americano. Interessa para nós poder abrir esse diálogo nesse momento em particular, Américo. Totalmente, né? Nós estamos falando da maior economia do mundo, da maior potência militar do mundo. Tudo o que acontece que diz respeito ao governo americano de uma forma impactante, como é o shutdown, nós estamos falando de uma paralisação do governo americano, acaba afetando as pessoas. NACA, por que, na sua opinião, a gente tinha que acompanhar de perto isso? Isso afeta o nosso bolso, por exemplo? Definitivamente sim. Essa pergunta é muito interessante porque mostra como as coisas estão absolutamente conectadas, Luiz. O Luiz traz esse assunto e é super interessante, porque às vezes a gente está no calor dos fatos e a gente não se prende a isso. Boa parte da queda do preço do dólar aqui no Brasil, observado ao longo dos últimos meses, foi gerado pelos Estados Unidos. Foi gerado por decisões econômicas e políticas anunciadas na Casa Branca e também pela expectativa de queda do juro pelo BC americano. Então,
quando a gente entra no shutdown e os economistas dizem, olha, o Fed vai ter menos números para conseguir decidir na próxima reunião sobre os juros. Isso pode, eventualmente, adiar um corte ou tornar o corte menos intenso. Isso gera impacto, sim, na nossa economia, porque isso, por exemplo, mexe com o preço do dólar aqui no Brasil. E, além disso, acho que a coisa mais importante para a gente, a professora Fernanda mencionou, esta paralisação gera uma preocupação do ponto de vista da capacidade dos Estados Unidos de irem completamente municiados para uma eventual reunião entre Brasil e Estados Unidos. Elas continuam acontecendo no alto nível, né, entre ministros. O vice-presidente Alckmin teve 2 reuniões recentemente com seu par da área de comércio dos Estados Unidos. As reuniões em alto nível podem continuar acontecendo, sim, mas talvez os técnicos que levam os dados, que imputam as informações para a Secretaria de Comércio nos Estados Unidos, não estejam trabalhando normalmente. Isso pode gerar alguma perda de qualidade na capacidade de tomada de decisão. Então, até nessa treta Estados Unidos-Brasil, o shutdown acaba tendo alguma influência. Professor, uma pergunta da Denise, que faz parte do nosso clube de membros. Ela quer